Continuamos hoje nossa viagem pelo universo criativo da Pixar. Iremos explorar como uma empresa à beira da falência tornou-se um dos maiores estúdios de animação do mundo. Vamos descobrir que mesmo o toque mágico de uma varinha de condão não é suficiente para transformar uma abóbora em carruagem. É preciso muito trabalho, suor e colocar a alma em jogo. Em 1991, Steve Jobs consegue articular uma parceria com a Disney, garantindo assim investimentos para que a Pixar finalmente comece a produzir seu primeiro longa-metragem de animação digital. Um dos principais responsáveis por este acordo foi Jeffrey Katzenberg, que naquele momento era o responsável pelos estúdios Disney. Katzenberg era fã do trabalho de John Lasseter e enxergava o potencial daqueles magos da animação à beira da ruína. Com o acordo em mãos, John Lasseter e sua equipe se lançam a produzir o primeiro filme da Pixar, Toy Story. A produção não foi fácil. A Pixar ainda enfrentava problemas financeiros sérios. Steve Jobs estava preocupado com outros negócios. Para piorar, Jeffrey Katzenberg deixa a Disney, para fundar, com ninguém menos que Steven Spielberg e David Geffen, a DreamWorks. Quem assume a cadeira na Disney é Michael Eisner, que desde o começo entra em um conflito de egos com Steve Jobs, que irá ter consequências importantes e quase catastróficas na parceria Disney-Pixar. Mas John Lasseter está a cuidar do que realmente importa, a produção de Toy Story. Aqui vamos dar uma pausa para notar algumas características dos filmes da Pixar que se tornam marca registrada da empresa. Em primeiro lugar, as referências ao cinema que permeiam todos os filmes da Pixar, revelando uma paixão não apenas pela animação, mas pelo próprio imaginário da sétima arte. Dois exemplos, já presentes nos primeiros filmes, servem como amostra. A Casa de Sid, o vilão de Toy Story 1, onde o carpete tem o mesmo design do hotel do filme de Kubrick, O Iluminado, e em Procurando Nemo temos referências diretas a Alfred Hitchcock, especialmente do filme Os Pássaros. Os exemplos são inúmeros, e podemos passar horas e horas a nos divertir caçando essas referências. As autorreferências. Aqui temos o estúdio e seus criadores a brincar com suas próprias obras e ideias. Encontramos personagens, cenários ou objetos das histórias aparecendo em praticamente todos os filmes. Uma brincadeira que pode entreter, mas também um claro sinal de confiança no próprio trabalho, de entender que há algo aqui de artesanal na criação dessas obras. É uma forma de dizer que seus criadores colocam sua alma em jogo nestas obras. Inovação tecnológica. Cada novo filme da Pixar rompe limites e avança a tecnologia da computação digital de forma assombrosa. Dos primeiros filmes, onde nos encantamos com os bonecos animados de Toy Story, passando pela perseguição sob uma tempestade em Vida de Inseto, até as luzes subaquáticas de Procurando Nemo, há sempre algo que irá nos tirar o fôlego em termos visuais. Ainda que John Lasseter sempre tenha afirmado que o importante, o essencial, é a história que se conta, os avanços tecnológicos são fundamentais e fazem parte de cada novo projeto da Pixar. Mas o que nos importa aqui não são as teias comerciais e empresariais que sustentaram a Pixar, ou mesmo os aspectos técnicos, que são, de certa forma, superficiais ao nosso interesse. O que importa, ao fim e ao cabo, é entender como a Pixar e seus criadores construíram uma forma única de narrar histórias. Forma esta onde encontramos reflexões e obsessões que fazem das animações da Pixar fonte inesgotável de inspiração. A família e a construção de laços de amizade, a angústia da perda e o temor da mudança, a construção da confiança e a compreensão dos temores e da tristeza, da depressão, a redenção e a morte redimida. Eis alguns dos temas que perpassam todos os filmes da Pixar, e que alguns podem confundir com repetição, mas esquecem esses críticos que, nas histórias que realmente importam, eis os únicos temas realmente importantes. Dentro dos universos da Pixar, seja este o dos brinquedos de Toy Story ou do mundo subaquático de Nemo, seja aquele dos pequenos insetos, ou ainda no futuro que nos espera, existe em comum a sempre presente ameaça das mudanças, que geram tensão e angústia.
E a única coisa capaz de nos fazer suportar esta mudança é aquele refúgio familiar a nos proteger. Mas também este refúgio está sempre ameaçado, ele é sempre atacado, especialmente em nosso mundo contemporâneo. E se este refúgio resiste, é uma resistência ainda assim frágil, mas é nesta fragilidade que encontramos a sua força. Eis aqui o núcleo central de toda e qualquer sociedade. Há algo de conservador em grande parte da produção da Pixar. Um conservadorismo imerso em Edmund Burke e naquela disposição para preservar. Tom Wilrod, crítico da Slant Magazine, chama isso de conservadorismo social, isto é, um conservadorismo que está interessado em preservar características sociais tradicionais, em particular a ideia de família, mas que vê tal preservação como, em última análise, fútil. A família vai se dissolver, eventualmente, e por isso devemos fazer o que pudermos para mantê-la o maior tempo possível. É uma cosmovisão baseada não na progressão, mas na perda. Toy Story é o filme que lança todas as bases para essa cosmovisão. Na história, temos um grupo de brinquedos que, diante da perspectiva de mudança de casa iminente, precisam encarar a perspectiva de serem substituídos em termos emocionais por novos brinquedos. Eis o drama central a atormentar especialmente o líder dos brinquedos, o boneco Woody, inspirado em seus maneirismos pelos personagens do cowboy clássico John Wayne. Woody fica ainda mais atormentado quando Andy demonstra mais interesse pelo seu novo brinquedo, o Space Ranger chamado Buzz Lightyear. Todo o drama acontece por tensões criadas por esta iminente mudança da família de Andy. Mais ainda, há mudanças que não são apenas físicas, mas emocionais. Woody se deixa levar pelos seus piores sentimentos, especialmente a inveja. Devido a um ato imprudente e egoísta de Woody, os dois bonecos encontram-se ameaçados por Sid, vizinho da família Davis e que tem o costume de destruir todos seus brinquedos. Aprisionados no quarto de Sid, Woody irá descobrir, da forma mais inusitada, que, para sobreviver em um mundo inóspito, é preciso aprender a viver a solidariedade entre os caídos. Somente após esta lição de trevas, irá ele entender que há laços maiores e mais importantes a nos unir do que meros sentimentalismos passageiros. Vida de Inseto é uma aventura no sentido clássico, inspirada diretamente em obras como Sete Samurais, de Akira Kurosawa, e também, por óbvio, em Sete Homens e um Destino, clássico do western americano com Will Brynner e Steve McQueen, e por sua vez também inspirado nos Sete Samurais. Even 5 wouldn't give us too much trouble. There won't be any trouble if you ride on. Ride on. I'm going into the hills for the winter. Where am I going to get the food for my men? Buy it or grow it. Or maybe even work for it. Somehow I don't think you solved my problem. We deal in lead, friend. Solving your problems isn't that hard. Aqui, Lasseter e seu time fazem uma reflexão sobre como as pequenas comunidades sobrevivem a catástrofes, a tempos difíceis, como elas perseveram. Se, por um lado, é necessário respeito a tradições e práticas do senso comum, há crises que exigem mudanças e inovação. Temos aqui dois tipos de comunidade, ou famílias, que precisam uma da outra e que precisam entender e compreender as qualidades e defeitos de cada uma para enfrentar um inimigo comum. Sem a devida medida de mudança e preservação, há apenas a extinção. A pura anarquia leva ao fracasso, mas também a falta de criatividade, disfarçada de robustez, na verdade esconde a fragilidade existencial e física da comunidade. Devido ao sucesso estrondoso dos filmes, a Disney tenta forçar a Pixar a produzir um filme direto para o mercado de vídeos, de preferência um que envolvesse os personagens de Toy Story. Mas a Pixar defende seu território e suas visões, e ao invés disso, John Lasseter se lança uma insana produção que no final irá ser outro estouro de crítica e bilheteria. Toy Story 2 aprofunda ainda mais os temas presentes no primeiro filme e ainda vai refletir sobre o sentido do sacrifício e da amizade. Neste filme, temos também o primeiro grande momento emocional da Pixar, quando, ao retratar a história da boneca Jessie, somos levados a um momento de nostalgia e perda, de solidão e angústia.
Vemos Woody, novamente, tendo que lidar com seus defeitos morais, especialmente o medo do iminente abandono e desinteresse de Andy. Woody terá que escolher entre uma vida cheia de emoções e alegrias, mas fadada à inevitável separação, ou viver protegido em uma redoma de devoção impessoal e asséptica, idolatrado, mas não amado. Ao cair nas mãos de Newman, Al... It's pretty hot under these lights, huh, Seinfeld? Pretty hot. Woody depara-se com a possibilidade de uma vida utópica, mas por isso mesmo, sem alma. A Pixar alcança sucesso comercial e crítico, que torna o estúdio a nova sensação no mundo de Hollywood. Os dois Toy Story e Vida de Inseto arrecadam juntos mais de $1 bilhão, e os lucros são ainda mais astronômicos com os produtos licenciados, DVDs e videogames. Mas será com a próxima sequência de filmes que a Pixar irá atingir novos patamares, tanto em termos financeiros, mas especialmente em termos narrativos, e por óbvio, tecnológicos. Monstros S.A. é mais que um filme de animação. Não há apenas visuais impressionantes e aventura, mas aqui temos uma reflexão sobre a paternidade, sobre nossos monstros interiores, mais ainda, o filme reflete sobre o nosso mundo moderno, onde crianças vivem submetidas a estímulos violentos e aterrorizantes, tornando-as insensíveis, incapazes de compreender o mal. A resposta a essa situação é que, mais do que estímulos violentos, necessitamos, ao contrário, buscar por encantamento, buscar maravilhamento. É preciso realçar o bem existente no mundo e não apenas seus horrores. Se não bastasse ser um deslumbre visual, Monstros S.A. nos entrega um dos finais mais belos da história do cinema. Procurando Nemo é ainda mais ousado em sua visão deste mundo ameaçador às famílias. Logo de início, temos a presença da tragédia, que irá marcar a vida de Marlin e seu filho Nemo. O medo da perda se torna uma neurose na vida de Marlin, e ele irá tentar proteger seu filho de todas as formas dos perigos do mundo. Mas na vida não existe segurança absoluta, e o melhor que podemos fazer é continuar a nadar, especialmente em meio ao caos e aos estilhaços da vida que se quer, oceano de possibilidades, terrores e esperança. E finalmente a primeira família realmente completa da Pixar, Os Incríveis. Um filme com tantas camadas que você pode escolher o que discutir, desde a emasculação do homem moderno pela sociedade burocrática de planilhadores de Excel, até os questionamentos sobre aquilo que nos diferencia uns dos outros. Mais ainda, uma reflexão sobre uma sociedade onde, se todos são incríveis, ninguém é incrível afinal. Por fim, o filme é uma ode à família, que para enfrentar seus dramas internos e ameaças externas, precisa se unir se quiser perseverar. Com estes 6 filmes, os estúdios Pixar e seus criadores conseguem um feito poucas vezes alcançado por qualquer outro estúdio ou artista. 6 sucessos de público e crítica em sequência, onde tecnologia, história e arte se unem de forma única. Fazendo aquilo que é conhecido como filmes de família, uma categoria tradicionalmente voltada para o público infanto-juvenil, o foco da Pixar na família não deveria ser motivo para espanto ou surpresa. Mas aquilo que torna a visão criativa e ética da Pixar única é que nesta visão a família é um refúgio sempre ameaçado e que depende de escolhas morais de seus membros para continuar a existir. Escolhas morais que, além de tudo, se fazem diante de situações dramáticas criadas pelos próprios protagonistas. Estes precisam, antes de tudo, se redimir de seus erros, compreender seus sentimentos mais baixos e superar estes através de ações concretas, redentoras. Ao fim e ao cabo, as grandes aventuras destes protagonistas acontecem dentro do próprio coração. De 1995 a 2004, de Toy Story a Os Incríveis, a Pixar e seus criadores, John Lasseter, Andrew Stanton, Brad Bird, Pete Docter, Lee Unkrich, construíram uma década de sucessos e encantamento, de superações e conquistas. O futuro é promissor, e nada parece ser capaz de deter os magos da animação, sua força criativa e parceria familiar. Para o infinito e além é o caminho a ser trilhado. Mas como em um roteiro cheio de reviravoltas, a história da Pixar irá exigir ainda mais de seus heróis, especialmente com a trágica saída de cena de um dos protagonistas desta saga. Hey, Mr. Grumpy Gills. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim, swim. Dory, no singing. Dory. I love to swim in. Dory. When you want to swim, you want
See, I'm gonna get stuck now with that song. Now it's in my head. Sorry.